Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de contabilidade avançada. Nessa aula daremos continuação à consolidação de demonstrações contábeis. Desde já quero pedir perdão por nós não termos tido a aula da semana passada. Infelizmente essa situação de Covid fez que eu tivesse um problema na minha família e de modo que precisei mudar minha rotina e não consegui dar a aula da semana passada. Dito isso, o que acontecerá hoje é que a aula de hoje será mais extensa. Por que mais extensa? Teremos o assunto que seria da semana passada e o assunto dessa semana. E então, para facilitar, semana que vem, se eu não me engano, 25, deixa eu ver. Desculpa, semana que vem, 28. No dia 28 de maio, estarei fazendo uma aula ao vivo, mas para tirar dúvidas. Dúvidas relacionadas ao assunto de consolidação e aos exercícios, tá? Um exercício já passei, outro exercício vou passar essa semana. E sugiro a vocês que façam, independente de estar certo ou errado, porque eles contam para a pontuação, tá? Então, dito isso, espero que esteja entendido. Essa aula será mais longa, porque será os assuntos da semana passada e o dessa semana. Se ficar muito denso o conteúdo, se ficar cansativo, sugiro a você que pause o vídeo em algum momento, tome a água, tome um café ou simplesmente vá fazer outra coisa, depois você volta e assiste daquele momento que você parou aí em diante, tá? Disso eu tenho ciência. Mas, ainda assim, semana que vem estarei tirando dúvidas, ok? Então, vamos continuar falando sobre consolidação de demonstrações contábeis. Começamos vendo o CPC, tá? O CPC 36, consolidação. Mas o CPC 36 não é o único que fala sobre consolidação de demonstrações contábeis. A Lei 6.404 também fala de consolidação de demonstrações contábeis. Ela fala em específico no seu artigo 250, que é o que eu trouxe aqui para estudarmos. Na primeira aula, nós vimos o quê? Vimos quando o investimento, quando o controlador tem 100% do capital voltante, quando controla, mas não tem 100% do capital voltante, e como nós reconhecemos então a participação dos acionistas minoritários. Agora, existe uma série de operações que ainda falta vermos. Operações essas que são as mais comuns, tá? Então eu estarei vendo as operações mais genéricas, assim, mais genéricas no sentido de ser mais gerais, mas que não são as mais comuns, tá? Mas que são as mais comuns. Então, depois, se por acaso no seu dia a dia profissional tiver uma operação que é mais específica, você já vai saber como fazer, porque a lógica é a mesma, embora que ainda nós não tenhamos visto, tá? É sempre a mesma lógica, ok? Então, o artigo 250 das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas as participações de uma sociedade em outra, isso nós já fizemos, o saldo de quaisquer contas o saldo de quaisquer contas entre as sociedades. Esse é o saldo de quaisquer contas, veremos mais a fundo nessa aula. 3. As parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e do custo de estoques ou do ativo não circulante que corresponde a resultado ainda não realizado de negócios entre as sociedades. Então veremos ativos não circulantes que ainda não foram, que é vendido de uma empresa para outra, e quando ele diz que é não realizado é porque não foi vendido para terceiros. A mesma coisa de custo de estoques, ou seja, quando uma empresa vende para outra empresa do mesmo grupo
mas que não vendeu para um terceiro. E pelo fato de não ter vendido para um terceiro, terceiro que fala é uma empresa, uma pessoa que não faz parte daquele grupo, e na prática, então, o que há? Se é uma transação entre uma venda ou uma compra entre empresas do mesmo grupo, o grupo não está ficando mais rico ou mais pobre. No final das contas, na consolidação, continua o grupo com o mesmo poder aquisitivo, uma vez que as duas empresas fazem parte dele, tá? Tanto a empresa que recebeu quanto a empresa que pagou. Então, parágrafo 1º. A participação dos acionistas não controladores no patrimônio líquido e no lucro do exercício será destacada, respectivamente no balanço patrimonial e na demonstração de resultado. Esse primeiro parágrafo nós já fizemos, tá? Na primeira aula, e vamos reforçar também na aula de hoje. Parcelas do custo de aquisição do investimento incontrolada que não for absorvida na consolidação deverá ser mantida no ativo não circulante, com dedução da provisão adequada para perdas já comprovadas, e será objeto de nota explicativa. Ele está falando aqui do goodwill. O goodwill é isso, tá? É a parcela que eu pago a mais para ter o controle do investimento, mas que não é absorvida pela consolidação. Por que não é absorvida pela consolidação? Porque não há nada que lastreie esse pagamento a mais. Tá? É quando eu decido pagar mais por simples expectativa de rentabilidade futura. Tá? Então, eu não tenho um imobilizado, um intangível, alguma situação que não foi reconhecida de forma anterior na contabilidade. O que eu tenho é uma expectativa. Vamos ler o artigo 3, o parágrafo 3º e 4º, e depois eu passo uma geral aqui, tá? O valor da participação que exceder do custo de aquisição constituirá parcela destacada no resultado de exercícios futuros, até que comprovada a existência de ganho efetivo. Para fins deste artigo, a sociedade controlada cujo exercício social termine mais de 60 dias, antes da data do encerramento do exercício da companhia, elaborarão, com observância das normas desta lei, demonstrações financeiras extraordinárias em data compreendida nesse prazo. Então, o que ele está dizendo aqui é que, por exemplo, eu tenho uma empresa que demora... Eu tenho duas empresas. Uma empresa do grupo, o exercício social dela, o exercício financeiro dela, encerra-se em 31 de dezembro. Mas outra, por algum motivo, encerra-se em maio, por exemplo. Maio é superior do ano seguinte. Então, maio é superior a 60 dias. O que ele vai estar dizendo então? Se é superior a 60 dias, eu vou fazer uma demonstração especial, extraordinária para essa empresa que encerra em maio. Vou fazer uma demonstração especial com que data? Com a data de 31 de dezembro, para que assim eu possa consolidar. Mas se, por exemplo, eu tenho uma empresa que o período dela de encerramento é 28 ou 29 de fevereiro. Seja até 29 de fevereiro, dará 30 dias. Tá? Dará 60 dias. Desculpa. Dará 60 dias. 31 de janeiro, mas esse 1 de janeiro acaba compensando e fica 60 dias. Está dentro dos 60 dias. Se for de 29. Se for de 28, dará só 59 dias. Tá? Então, o que eu estou dizendo isso é o seguinte. Uma empresa, se eu tenho uma empresa que vai encerrar a sua atividade encerra em janeiro ou fevereiro, tenho como aguardar esses 2 meses para que ela encerre e eu possa consolidar. Tá? Mas, se essa empresa, a data de encerramento dela é uma data superior a fevereiro, março, abril, maio, como foi o exemplo, então eu faço uma demonstração extraordinária dela e faço a consolidação pela data. Tá? Então, existem 2 situações. Uma consolidação que pode ser feita com balanço em 31 de dezembro e outro em 28 de fevereiro. E os 2 consolidarem. Por quê? Eles estarão consolidando aí não por data de calendário, mas por data de exercício financeiro. O exercício financeiro de um era findo em 31 de dezembro e o exercício financeiro do outro
era findo no final de fevereiro, até o final de fevereiro. Então, eles estariam consolidando por causa do exercício financeiro, tá? Mas, se por acaso esse exercício financeiro ultrapassa esse prazo de 60 dias, então essa que ultrapassa faz uma demonstração contábil extraordinária e consolida com base no calendário, tá? No ano calendário, na data calendário, que seria 31 de dezembro, ok? Então, dito isso, as operações que veremos aqui, as que eu falei que não seriam, que veríamos e que daria subsídio para que vocês possam fazer qualquer outra situação mais específica que aparecer. Veremos venda de bem depreciável, prestação de serviço, operação de empréstimo, venda de mercadorias, transferência de mais-valia e goodwill. Bem, gente, então, passando para esse exemplo, onde trataremos sobre venda de ativos imobilizados, além de resgatarmos parte do que vimos na aula passada, tá? Tá aí uma historinha, exemplo 4 por isso, porque considero também os exemplos da aula passada, ok? Então, nesse quarto exemplo diz o seguinte: a Holding SA comprou em 1º de janeiro de X1 100% das ações do capital da subsidiária pelo valor de 1.000, que corresponde ao mesmo montante do patrimônio líquido a valor justo dessa investida nessa mesma data. Em 3 de janeiro de X1, a Holding vendeu móveis e utensílios para a subsidiária pelo valor de 100, com prazo de vida útil restante de 8 anos. Inicialmente, a vida útil era 10 anos. O saldo do custo, esse custo aqui é o quanto custou para a Holding quando comprou lá inicialmente, tá? Então, esse aqui é o valor que foi para o imobilizado. E da depreciação acumulada era de R$ 85,17, respectivamente. A subsidiária SA apurou prejuízo de R$ 73. Ok? Tá aí então o exemplo, a descrição do exemplo, e vamos passar a parte prática. Tá aí o balanço. Deixa eu colocar para cá. E o que vemos aqui, tá? Vemos aqui as contas segregadas, aquelas contas que vamos estar mexendo. Novamente, aqui, por exemplo, se você está sentindo falta de alguma conta que era comum ter, considera que está aqui em outros ativos. A mesma coisa é para o passivo. Nota que eu não destrinchei nenhuma conta de passivo aqui. Estou considerando todas as contas de passivo estão aqui, nos outros passivos, tá? Por quê? Só para não poluir o balanço, ou esse papel de trabalho aqui. Quando o que nos importa são essas contas e elas estão separadas, ok? Então, tá aí. A Holding, o valor é de 2019 e da subsidiária o valor total de 987. Mais uma vez, o passivo bate quando levamos em consideração a demonstração de resultado. Demonstração de resultado, olha aqui, ó, vendas, despesas, lucro do imobilizado. Esse lucro do imobilizado não é lucro líquido, ou seja, aqui eu estou considerando o passivo aberto, o PL aberto. Tá? Isso quer dizer que eu não transferi ainda a parcela do lucro líquido, do prejuízo do período para o PL. Tá? Estou tratando PL e resultado aberto. Aí, tá? Ok? Então, dito isso, vamos passar para o primeiro lançamento. Eliminação do investimento. Eliminação do investimento, patrimônio líquido de 1.000, crédito de despesa de equivalência de 73 e de investimento de 927. Perdão. Tá aí o lançamento, tá? Nota só que se a Holding tem 100% do capital da subsidiária, não faz sentido numa consolidação eu mostrar esses 927. Porque esses 927 aqui
é parte do PL da subsidiária. Então, se eu pegar esses 927 mais os 73 que eu tive aqui de despesa, dará os 1.000 aqui da subsidiária. Por esse motivo, então, que fazemos o quê? Creditamos investimento, zerando o investimento, zeramos também a equivalência e, nesse sentido, zera, então, o patrimônio líquido. Aqui eu estou considerando o seguinte, isso para deixar claro para um próximo exemplo. Estou considerando que a subsidiária aqui, esse balanço da subsidiária, já no momento da consolidação, ele foi ajustado para refletir o seu valor justo. E que a empresa pagou, a holding no momento da aquisição, pagou de fato o valor justo, não pagou goodwill, nem teve compra vantajosa. Estou dizendo isso porque lá na frente, o nosso último assunto de consolidação, teremos um balanço aqui da subsidiária a valor contábil, não a valor justo. Tá? O valor justo pode ser igual ao valor contábil, desde que a empresa, pela ocasião da aquisição, nesse caso, ajuste o seu saldo. Tá? Então, foi o que a subsidiária, digamos, antes da aquisição fez. No momento, durante o processo de aquisição, se levantou, viu que o valor contábil era diferente do valor justo e fez, então, o acerto na própria empresa. Ok? Isso só deixando claro aí para vocês. Eliminação do lucro na venda do imobilizado. Então, para eliminar o lucro na venda do imobilizado, eu vou eliminar o valor de R$32, que foi lá comprar o resultado. Vou creditar móveis e utensílios no valor de 15. Por que no valor de 15? Lembra só, a holding inicialmente tinha comprado esses móveis e utensílios por R$85. Mas quando vendeu, ela vendeu por 100. Então teve um valor aí de 15 a mais. É exatamente esse valor aqui. Tá? E vamos fazer um acerto na depreciação. E esse acerto na depreciação resultará em crédito de 17. Tá? Então, vejam só aqui. Imobilizado, valor de 85. Tá? O inicial. Valor inicial 85. A depreciação inicial 17. Tá aqui, ó. Cadê? Na própria historinha. Custou 85, deixa eu colocar minha cara para cá, e depreciação acumulada de 17. Tá? Aí. O que estamos fazendo então aqui? Olha, o imobilizado líquido então era R$68. Ok? Mas por quanto ela vendeu? O valor que ela recebeu pela venda, que a holding recebeu pela venda, foi 100. Quando na verdade o imobilizado custava líquido R$68. Então ela teve um lucro de 32, tá? Então, o que vamos fazer para eliminar? Primeira coisa, vamos eliminar o lucro na venda do imobilizado. Lembrando, crédito entre parênteses, tá? Então, se eu estou aqui num resultado, isso é um lucro na venda, uma receita por lucro na venda do imobilizado, isso daqui é credor. Então, para eliminar, faço um débito no valor de 32. O móvel e o utensílio aqui. O móvel e o utensílio. Lembra só que o valor inicial era 85 e aqui está por 100. Então está majorado em 15. Então está aqui, ó, R$15 eu estou excluindo para que esse móvel e utensílio volte a ser 85. E a depreciação, a diferença deles é o valor que eu preciso ajustar a minha depreciação acumulada de 17, tá? Então nota, fazendo esse lançamento, eu ajustei a depreciação acumulada daqui, ó, do imobilizado, mas precisamos também ajustar a depreciação aqui, ó, a depreciação que vai para o resultado.
É exatamente isso que vamos fazer agora. Para fazermos essa eliminação, precisamos fazer débito, depreciação acumulada, mais uma vez estou mexendo lá no meu ativo, e crédito, despesas com depreciação no valor de R$4. Aí você pode perguntar, de onde você tirou R$4? Tá aí. O que vamos fazer é comparar, tá? Se eu continuar, se a holding não tivesse vendido, qual seria o valor da depreciação? E vamos comparar com o valor que de fato foi. Essa diferença entre o valor que deveria ser, se não tivesse vendido, com o valor que está sendo depreciado, já que foi vendido, essa diferença é o que vamos ajustar, tá? Então, vê, o valor original da depreciação, lembra só, custou R$85 para a holding quando comprou os móveis e utensílios lá no valor original, e a vida útil era 10 anos. A depreciação anual, então, era de R$8,50. Quando a subsidiária comprou, ela adquiriu esse imobilizado por 100. E a vida útil restante desse imobilizado era quanto? Era 8 anos. Então, a depreciação aqui ficou por R$12,50. Que nota, foi o valor que ela lançou aqui, ó, R$12,50, o valor que ela lançou lá na depreciação. Então, o que vamos fazer aqui é ajustar a diferença entre o valor original e o valor após a venda para uma empresa do mesmo grupo foi R$4. E é esse R$4 que então ajustamos. Para ajustar, creditamos despesa e debitamos depreciação acumulada. Okay? Feito isso, tá aí todos os lançamentos. Nota só que eu tinha 12,5 aqui, foi lançado como despesa com depreciação. Quando eu fiz esse ajuste de R$4, passou a ser quanto o valor da depreciação? Da depreciação, 8,5, que era o valor original da depreciação anual, tá? Então, fazemos esse ajuste para que reflita o valor original da depreciação, uma vez que na prática houve só uma venda, mas entre empresas do mesmo grupo, tá? Então tá aí. Na prática, esse grupo econômico teve um prejuízo de R$111. Esse prejuízo aqui da coluna de resultado foi transportado para o balanço. Está aqui a coluna de balanço, motivo pelo qual fecha, tá? Tá aqui, ó, 2051, 2051. Nota que a conta de investimento foi zerada, que os móveis e utensílios foi trazido ao valor original de 85, tá? E a depreciação com esses ajustes fica mais evidente aqui no resultado, também ficou pelo valor que deveria ser originalmente, ok? Então, esse é o primeiro exemplo. É o exemplo que trata do ativo não circulante, de venda de bem depreciado, ok? Passamos então para um outro exemplo. Nesse exemplo aqui, vamos tratar sobre prestação de serviço e empréstimos, ok? Então, a historinha diz a seguinte. A Holding SA adquiriu 75% do capital da subsidiária em 1º de janeiro de X1 pelo valor total de R$600, que corresponde nessa mesma data a esse valor percentual de participação aplicada sobre o patrimônio líquido a valor justo dessa sociedade investida. Novamente, o que ele está dizendo aqui que a subsidiária, durante aquele processo que ia ser adquirida por outra, viu que o valor contábil estava diferente do valor justo e ajustou o seu balanço para refletir o valor justo, tá? A empresa subsidiária SA prestou serviço em 1º de
de junho de X1 para a holding pelo valor de R$100. A operação foi a prazo. Tá? Então, a empresa holding emprestou R$200 para a subsidiária e cobrou juros de 50. Emprestou 200 e cobra juros de 50. O empréstimo será pago em duas parcelas de 125. A primeira a ser paga em 1º de dezembro de X1 e a segunda no meio do ano que vem. Tá? Nota só, o valor total é 250. E desse valor de 125 aqui, R$100 é equivalente ao principal, e R$25 é referente aos juros, ok? E por fim, a subsidiária SA apurou lucro de R$160 e declarou dividendos de 80. Como fazemos isso? Daí, primeiro, o nosso balanço e o nosso papel de trabalho. Novamente, as contas que utilizaremos estão aqui já abertas e o passivo também não está fechado, o passivo IPL não está fechado. E aqui estão as contas de resultado que vamos utilizar. Nessa situação, a holding tem um ativo total de 2.025, enquanto a subsidiária tem um ativo total de 1.315. Então, passemos agora. Primeira coisa que vamos fazer novamente é eliminar o dividendo. Tá? Vamos começar com dividendos, investimento e esse tipo de coisa. Nota só, a holding tinha R$60 a receber, mas ela vai receber da subsidiária. Lembra que a subsidiária ela vai consolidar. Esses dois balanços vão ser um. Então não tem sentido, se as duas vão ser um ainda, irão ser consideradas como uma única empresa, eu demonstrar esse valor aqui de R$60. Tá? Então, crédito de R$60 e débito de dividendos a pagar o valor de R$60. 80 menos 60 vai restar os 20, que é da parte dos não controladores, tá? Os dois acionistas minoritários. Primeiro lançamento é esse. Investimento. O investimento vai ser agora patrimônio líquido 540, receita de equivalência 105, a crédito de investimento no valor de 645, tá? Então, nota só, estou zerando o valor de investimento, 645. Estou também zerando a receita de equivalência patrimonial. Não tem sentido eu declarar uma receita uma vez que eu estou consolidando. E também tirando a minha parte correspondente do patrimônio líquido da empresa. Tá? Dos 720, 540 pertence a holding. Então, expurgo esse valor. Tiro, tá? Então, foi feito esse lançamento. E agora vamos para a outra. Prestação de serviço. Então, aqui começa de fato um lançamento novo para vocês. Tá? Nota só. A eliminação, a prestação de serviço. A eliminação dela vai ser débito de receita intercompanhias e crédito de despesas operacionais. Isso eu estaria eliminando do resultado. Das contas patrimoniais, estaria eliminando do fazenda. Débito de contas a pagar e crédito de contas a receber. Ok? Uma coisa aqui importante. Por que estou fazendo esses lançamentos? Quando a subsidiária prestou serviço, a subsidiária reconheceu aqui uma receita de venda, que essa receita de venda aqui é a receita da prestação de serviço. Ela creditou receita e debitou contas a receber. A holding, por sua vez, o que fez? Quando contratou o serviço da subsidiária. A holding, por sua vez, dentro das despesas operacionais, estava lá a despesa com a contratação do serviço e tinha lá o contas a pagar no valor de 100. É justamente isso que estamos eliminando. Então, contas a receber. Se eu tinha a receber de 100, eu elimino com um a pagar que também tinha de 100.
uma vez que estamos consolidando e considerando as duas empresas como sendo uma, não tem sentido dizer que eu vou receber de mim mesmo, eu vou pagar para mim mesmo. Na prática não dá em nada. Então, por esse motivo, zero. E a mesma lógica se aplica aqui ao resultado. Não tem sentido dizer que eu tenho uma receita comigo mesmo e uma despesa comigo mesmo. Tá? Então, ele está zerado aí. Tá? Desconsiderem a princípio esses valores de 1.300. Tá? Isso só vai ser o valor no final, quando somar tudo. Não se passou por mim e acabou ficando aí esse valor de 1.300. Tá? O outro é empréstimo. Como vamos proceder à eliminação do empréstimo? O empréstimo será eliminado fazendo débito de empréstimos a pagar e crédito de empréstimos a receber, pelo valor da conta. Pelo valor bruto, tá? Da conta. Depois faremos débito de juros a apropriar e crédito de juros apropriar. Nota só que esse débito é de juros a apropriar ativo e o crédito de juros a apropriar passivo. Por fim, faremos débito de receita financeira e crédito de despesa financeira. Tá? E ficará assim. Por que estamos fazendo isso? Nota só aqui. Quem contratou empréstimo? Quem pegou empréstimo foi a subsidiária agora. Agora foi a subsidiária que contratou empréstimo. A subsidiária já pagou a primeira parcela lá em 1º de dezembro. Tá? Então, nota. O que está acontecendo aqui? O valor total que ela tinha pagado em empréstimo era quanto? 125, principal mais juros. E aqui está destacado os juros a apropriar, os juros do passivo, R$25. Tá? Que somando, se eu somar, se eu fizesse essa operação aqui de 125 menos 25, vai dar o saldo líquido de 100, tá? Que foi o saldo do principal. De forma oposta, a holding está aqui, ó, com empréstimos a receber de 125 e juros a apropriar de 25. E está aqui, ó, no resultado, a holding já reconheceu por aquela primeira parcela paga em 1º de dezembro. Reconheceu uma receita financeira de 25, enquanto a subsidiária, por essa mesma parcela de 1º de dezembro, teve uma despesa financeira de 25. Tá? Então, procedendo, a eliminação está aqui. Ó. 125 do empréstimos a receber, eu elimino com os 125 de empréstimos a pagar. Os juros a apropriar no ativo é credor, por isso que eu faço um débito. De forma contrária, os juros a apropriar do passivo é devedor, por isso que eu faço um crédito. Tá? E elimino também os juros os juros do resultado. Está aqui, os 25. Ok? Então, fazemos esses lançamentos e eliminamos essa operação. Agora reconhecemos a participação dos minoritários. Lembre, estou consolidando. Quando estou consolidando, eu sei que 75% nesse exemplo é da holding. E os outros 25% pertencem a acionistas minoritários. Também dizemos que a holding declarou dividendos. Então, para destacarmos a parcela do patrimônio líquido, lembra lá da lei do artigo 250 da lei 6.404, quando diz que a participação dos acionistas minoritários deve ser destacada na demonstração do resultado e no patrimônio líquido. Então, aqui eu estou fazendo isso, estou eliminando do meu resultado para destacar, estou eliminando, desculpa, do meu PL para destacar também no meu PL, mas em conta específica. E a mesma coisa se dá no resultado. Então, patrimônio líquido, débito de 180, participação de minoritários 40 e participação minoritários 220. Tá? Essa participação minoritários aqui é de 40 no resultado. Então, ficaria assim. Nota só que ao fazer esse lançamento aqui, eu estou destacando a participação minoritária. Ó. A participação minoritária está aqui, 220. Olha aqui, o patrimônio da subsidiária era quanto? 720.
Eu já tinha debitado 540. Faltava, se você fizer 720 menos 540, vai dar 180. Exatamente o valor da parcela do minoritário que eu estou destacando agora, que eu estou então zerando isso aqui. E também estou reconhecendo agora como a despesa a participação do acionista minoritário, tá? No valor de R$40. Feito esse lançamento, feito todos esses lançamentos, aí sim teremos um valor de movimentação aqui de 1.300. Nesse valor de lançamento de 1.300, estará aqui, ó, receita de venda 1.200, as despesas e custos. Notem só que as despesas e receitas financeiras foram zeradas, bem como a receita de equivalência também foi zerada. Novamente, apresenta aqui um prejuízo. Consolidando, temos um prejuízo, temos um lucro, tá? Feito isso, passemos agora para um próximo exemplo. Nota só aqui que bate, ó. Tudo aqui no padrão ativo é zerado, 2.435. Fazendo esses lançamentos, também temos aqui 2.435, ok? Então, daí o balanço bate depois que fazemos essas eliminações. E daí a operação de empréstimos e a operação de venda e prestação de serviço. Antes já vimos nessa aula também o de custo de mercadorias. O de custo de venda de imobilizado, ok? Então, vamos agora para aí sim a de venda de mercadorias, tá? É um exemplo bem parecido. A holding adquiriu 75% do capital da subsidiária em X1 pelo valor total de 600, que corresponde nessa mesma data ao percentual de participação sobre o valor justo do patrimônio líquido da investida. Em 15 de abril de X1, a subsidiária vendeu o estoque para a holding pelo valor total de 125, apurando o custo dessa venda de R$100. A holding SA vendeu 40% desse produto em julho, 17 de julho, permanecendo os demais produtos em estoques em 31 de dezembro de X1. A subsidiária SA apurou lucro de 160 em X1, tá? E declarou dividendos de R$80. Daí a historinha, ok? Aqui estão os balanços, holding, subsidiária. Os valores agora são 2.000, o ativo total da holding é 2.000 e o ativo total da subsidiária 990. Como procedemos então aqui? Vamos tratar primeiro da eliminação. A eliminação dos dividendos é aquela mesma historinha que fizemos no lançamento passado. A holding tinha R$60 a receber, acredita os 60 e debita R$60 de dividendos a pagar. Então, na prática, a subsidiária vai pagar R$20 de dividendos, que é referente ao acionista minoritário, então a participação dos minoritários. Vamos agora eliminar a parcela da controladora do investimento. Então, a eliminação é débito de patrimônio líquido, débito de receita de equivalência e crédito de investimento, nos valores de 540, 105 e 645, respectivamente. Ok? Nota só aqui. Então, estou zerando a conta de investimento. Também estou zerando a conta de receita de equivalência patrimonial. E estou tirando a minha parte do patrimônio líquido. Tá? Então, está aí a parte que eu tirei do patrimônio líquido de 540, ok? Tá tudo feito aí.
Agora passamos para o lucro nos estoques. Essa sim é aquela situação nova que vocês verão agora, tá? Então, o que temos que fazer para calcular o lucro nos estoques? A subsidiária teve uma receita intercompanhia de 125. Lembra só, a subsidiária vendeu esse produto por R$ 125. Quando, na verdade, o custo para ela, esse produto custou para ela R$ 100. Tá? Foi o que ela fez lá no CMV. Teve um CMV de 100. Então, se ela vendeu por 125 e custou a ela 100, logo, o valor em margem de lucro é R$ 25. A margem de lucro foi R$ 25. Mas dessa margem de lucro, nota só, que dissemos lá que 40% dessa margem de lucro foi realizada. Foi realizada quando? Quando a holding que comprou vendeu 40% dessa mercadoria para terceiros, restando ainda 60% dessa mercadoria em estoque. Se 60% dessa mercadoria permanece em estoque, logo permanecem R$ 15. Tá? Então, nota. É uma das coisas que devemos ter um grande controle contábil aqui, até extra contábil, se for o caso, para identificarmos isso. Operações entre companhias do mesmo grupo econômico, nós não temos como mensurar margem de lucro e evidenciar margem de lucro quando ainda não há uma venda para um terceiro que é fora desse grupo econômico. Tá? Então, só teremos realmente a realização dessa margem de lucro quando alguma dessas empresas do grupo econômico vende produto para um terceiro que nada tem a ver com o grupo econômico, ok? E é exatamente isso que foi feito aqui. Por isso que tem esses 40% de margem de lucro foi realizado. Então, o que fazemos? Nós temos que tirar do estoque o lucro que não foi realizado, que foi no valor de 15. Nós também temos que tirar o valor que foi vendido, de 125, porque foi uma venda que ocorreu entre empresas do mesmo grupo, então não tem sentido eu mensurar. Do mesmo jeito que não tem sentido eu considerar o custo de 100, tá? Então, é isso que temos que fazer. E a diferença, então, disso, se você fizer débito considerar 125 de devedor, R$ 100 credor de custo e R$ 15 credor de estoque, dará uma diferença de 10. Essa diferença sempre vai ser o custo de venda normal. Tá? Então, também tiraremos parte do custo da venda normal. Esse parte do custo da venda normal é o custo que foi vendido para terceiro. Tá? É o custo, o CMV que vocês já conhecem. Então, fazemos esse lançamento que está aí. Está aqui, ó, o lançamento feito e evidenciado no nosso papel de trabalho. Do estoque era 75, estamos tirando aqui 15. Ok? Da receita, essa receita de venda intercompanhias aqui estamos zerando. A mesma coisa, esse custo intercompanhia estamos zerando. E estamos tirando 10, que é aquele valor que sobra, do custo de vendas normais. Tá? Estamos tirando esse valor do custo de vendas normais porque está majorado a mais pela operação da forma que foi feita. Tá? Lembra que é só a diferença. Fez a diferença, vai ser esse valor aqui, deu custo de vendas normais que você vai tirar. Ok? Então, é isso o lucro nos estoques. Para você fazer o lucro nos estoques, você tem que levar em consideração sempre isso. Você tem que sempre levar em consideração ter um controle. Se na vida real você precisa ter um controle de quanto estoque foi passado para outra, foi vendido para outra empresa do mesmo grupo e quanto desse estoque essa empresa do grupo vendeu já para terceiros, para que então
assim vocês possam proceder com esse cálculo. Encontrar o percentual do estoque que já foi vendido para terceiros. Lembrando que se você vende 5 produtos, cada produto vai ser 20%. Tá? Então, se essa empresa do grupo vendeu 3 produtos para terceiro, se antes eram 5, então aí temos 60%, tá? Então seria o inverso. Então, é extremamente importante que haja um controle desses percentuais aqui para que você possa eliminar o lucro nos estoques. Por isso que consolidação, quando há venda, a contabilidade precisa estar o setor de vendas e o setor de logística e tal, precisa estar bem amarrado. Ok? Foi feito, então, participação dos minoritários. Agora vamos fazer a participação dos minoritários. Debitaremos patrimônio líquido de 180, participação dos minoritários do resultado, valor de 40, participação minoritários 220. Isso conta de PL. Tá? Estou só destacando, mas participação do minoritário aqui também é uma conta que a gente considera lá passivo PL. Tá? É uma conta patrimonial que fica à direita do balanço. Então, tá aqui, ó. Holding tá aqui, subsidiária tá aqui. Novamente, 720, esse valor, somando os 540 com os 800, com os 180, zero. Participação minoritária está destacado aqui, no valor de 220. E a despesa da participação minoritária está aqui, também destacado no valor de R$40. Tá? O que são esses R$40? É a parte que cabe ao acionista minoritário, ok? Não só de dividendo declarado, mas a parte que cabe a ele do lucro que a subsidiária teve. Nota só que aqui no exemplo, a subsidiária apurou lucro de 160 e declarou R$80, tá? De dividendos, tá? Então, 25% pertence ao minoritário. Se você fizer 25% de 160, tá? Se você fizer 25% de 160, você encontrará R$40, que é exatamente esse valor aqui, a participação dos minoritários no resultado. São os R$40, tá? Então, tá aí feito o lançamento. Uma vez feito todos esses lançamentos, está aqui o resultado. Uma coisa importante, aqui nesse exemplo, a subsidiária tinha sido levada a valor justo, ou seja, ela ajustou no momento da aquisição o PL dela para ficar igual ao PL justo, motivo pelo qual essa conta de investimento aqui já reflete o valor justo, de modo que nós não temos aqui uma conta de mais-valia, por exemplo. Tá? Coisa que vai ser o oposto aqui no exemplo 7. Nesse exemplo 7, o PL da subsidiária não vai ser levado a valor justo. Isso vai ter uma série de implicações. E uma das implicações vai ser a holding no balanço individual, tendo a conta lá de investimento, de mais-valia, ok? Então, bora ver essa situação. A empresa holding adquiriu em 10 de janeiro de X1 a empresa subsidiária por 580. Isso corresponde a 70% do capital voltante da empresa, cujo capital social era formado somente por ações ordinárias. O patrimônio líquido contábil da subsidiária na data de aquisição 10 de janeiro, era de R$500, 800 de ativo e 300 de passivo. O valor justo dos ativos identificáveis na combinação era 1.000.
e o valor justo dos passivos 300. Esse valor aqui, então o valor dos ativos líquidos aqui, a valor justo, era 700. Isso em que data? 10 de janeiro, data de aquisição. Tá? E diz, a diferença entre o valor contábil e o valor justo dos ativos líquidos deve-se unicamente a um bem do ativo imobilizado, cujo saldo contábil era 750, mas foi avaliado em 950. A controladora optou por mensurar a participação dos não controladores pelo valor justo dessa participação. O valor total das ações minoritárias na data, que data? 10 de janeiro de X1, era 240. A controlada em 31 de dezembro, ou seja, no final do ano, a aquisição ocorre em janeiro, há toda uma operação ao longo do ano. Quando chega em 31 de dezembro, a controlada apresenta lucro de 100 e decide distribuir integralmente esse lucro, ok? É essa a situação. Está aí o balanço da subsidiária e o balanço da holding. Nota só, talvez você diga, então, Wesley, aqui está R$800 de ativo, mas aqui está 1.000. Lembra o seguinte, esses R$800 de ativo eram em 10 de janeiro de X1. A empresa subsidiária teve uma série de movimentações. Tanto é que ela teve movimentação aqui, ó, receita de venda, teve despesas operacionais. Então ela teve uma série de movimentações que fez que o ativo dela, no final do ano, fosse para R$1.000. Mas ainda assim, isso está a valor contábil. A prova é tanta que o PL dela é 500 e não 700. Se fosse o PL justo, seria 700. E aqui temos já uma implicação. Qual é a implicação que temos? Repara só, o investimento está aqui a 350 e veremos mais à frente que esse investimento de 350 é a valor contábil. A mais-valia está destacada aqui no valor de 140. 140 por quê? Não é R$200 a diferença entre o valor justo e o valor contábil? Mas ela não tem 70% do capital, então 70% de R$200 é 140. A mesma coisa vale para o goodwill. O goodwill está aqui, ó, R$90. E vou mostrar como chegamos nesses R$90 que foi lançado, tá? Então, tá tudo aí. O balanço das duas empresas já no papel de trabalho, balanço DR, tá? Para fazermos as eliminações. Primeira coisa, precisamos tratar da mais-valia e do goodwill. Então tá aqui, ó, o valor contábil dos ativos líquidos do PL contábil era 500, tá? Desses 500, 70% refere-se aos controladores e 30% aos não controladores, ok? Então 350 e 150. Desses R$500 de PL contábil, o PL justo era 700. A diferença de 700 para 500 é 200, que é justamente aquela mais-valia do imobilizado. Tá? Então, tá aqui. Dessa mais-valia do imobilizado, que é R$200 de diferença, a mais-valia bruta é R$200, 140, que equivale a 70%. Fica para o controlador e 60% para o não controlador. Nota só, 140. Exatamente o que aparece aqui, ó. Mais-valia 140. Porque está no percentual. Ok? A mesma coisa para o goodwill. O valor justo era 700 do PL. Mas qual foi o valor atribuído ao negócio? O valor atribuído ao negócio foi quanto? O controlador pagou na data de aquisição e o valor que estava para os não controladores nessa mesma data. Nota só que na mesma data de aquisição, em 10 de janeiro, a parcela dos não controladores era avaliada em R$240, tá? Então, R$240 era a parcela avaliada dos não controladores e 580 a que foi paga para se ter o controle. O que resulta, então,
em R$ 820, tá? Encontramos o valor do negócio, que é o valor pago, digamos. Então, fazemos 820 menos 700, dará 120. Esse 120 aqui é o goodwill. E então tiramos o percentual. 70% desse goodwill fica para o controlador e 30% desse goodwill fica para o não controlador. Então, esses R$ 90 foi o que está aqui, ó, do goodwill no ativo, tá? Mostrando lá no valor de 90. Feito isso, passemos agora às eliminações. A primeira eliminação que vamos fazer é dos dividendos. Repare só, a subsidiária, em 31 de dezembro, apresentou lucro de 100 e decidiu distribuir integralmente esse lucro. Então, motivo pelo qual a holding, que tinha 70% do capital, vai receber R$ 70. Para eliminarmos débito de dividendos a pagar e crédito de dividendos a receber no valor de 70, tá? E é exatamente o que está aqui, ó. Se apega só esses 70 daqui, tá? Débito de 70 e crédito de 70. Então, voltando, precisamos agora também eliminar a parcela do controlador no investimento, tá? Então, o que o controlador teve no balanço individual, se voltarmos para o balanço individual, veremos que foi reconhecido dos R$ 100 que a subsidiária teve de lucro, no balanço individual do controlador, ou seja, da holding, ele mostrou que ele tem uma receita de equivalência patrimonial de R$ 70, tá? E vamos precisar eliminar isso e também vamos precisar eliminar o quê? O valor do investimento. E é isso que fazemos aqui, ó. A receita de equivalência patrimonial no valor de R$ 70 e o valor do investimento no valor de 350. Podemos fazer esses dois lançamentos aqui de forma separada ou podemos fazer um único lançamento para o controlador, que seria o quê? Eliminando a receita de equivalência patrimonial, zerando os R$ 70 que foi para resultado e zerando também a conta de investimento no valor de 350. E a diferença dos dois fica sendo, então, para o patrimônio líquido. Se você reparar, ó, tem aqui débito de patrimônio líquido e crédito de patrimônio líquido. 350 menos 70 vai dar os 280, ok? Então, está aqui os lançamentos. Zerando investimento, zerando receita de equivalência patrimonial e debitando patrimônio líquido em 280. Exemplo 7 é o reconhecimento da mais-valia. Isso dos controladores e dos não controladores também, tá? Não se apeguem isso aqui dos não controladores, não. É dos dois. Então, a mais-valia. A gente sabe que a diferença entre o valor contábil e o valor justo é R$ 200. E esses 200 é a mais-valia. Então, lançaremos R$ 200 no imobilizado. O controlador vai zerar a mais-valia de 140 e vamos reconhecer os R$ 60 do não controlador, tá? Então, tá aqui. Zeramos a mais-valia da holding, creditamos participação minoritária no valor de 60 para os não controladores e debitamos o imobilizado pelo valor que de fato deveria ser, que é esse acréscimo de R$ 200. Daí o lançamento é bem simples, tá? Isso foi o da mais-valia. Vamos agora para o do goodwill. É de forma similar, gente. Teremos então o goodwill total, vimos que era R$ 120. Desses R$ 120, 90 era do controlador e também temos que registrar a participação dos não controladores. O goodwill referente aos não controladores, que eram os 30. Então, estará aqui, ó. Desculpa, passei muito. Tá? Estamos aqui. Então, está aqui, ó. Goodwill
120, que é o valor cheio do goodwill. Eu zero os R$ 90 do goodwill dos controladores e reconheço a parcela de R$ 30 referente à participação dos minoritários, dos não controladores. Tá? Então está aí também evidenciado o goodwill. Agora o que vamos fazer? Reconhecimento do lucro dos minoritários. Lembra só, a empresa subsidiária apresentou lucro de 100 e decidiu distribuir os dividendos integralmente. Uma vez que eu estou juntando esses balanços, eu vou tratar de colocar a participação dos não controladores no resultado. A parte deles que lhe cabe, que é R$30. Então, R$30 vai para o resultado. O patrimônio líquido, se você pegar lá os R$500 de patrimônio líquido e fizer por 30%, você vai encontrar os 150, que é referente a parte que cabe aos minoritários. Tá? Então, isso tudo contra o quê? Contra crédito de participação de não controladores no valor de 180. Está aqui, então, feito os lançamentos da participação de não controladores no valor de 180, débito de patrimônio líquido de 150 e participação minoritária também a débito de 30. Ok? Então, está aí R$180. Beleza? Vamos passar, então, para a consolidação propriamente. Tá aí os valores somados, tá? Então dá 430, 270. Nota só, então, o que vai acontecer é uma diferença entre o valor contábil e o valor que nós eliminamos, tá? Então, essa diferença vai existir justamente por esse fato, pelo fato de aqui ter sido avaliada levado a valor contábil, tá? Uma vez que isso foi avaliado a valor contábil, logo fica uma diferença de quanto? De R$70. Repara que essa diferença de R$70 aqui, dos 500 para os 430, é exatamente o valor da receita de equivalência patrimonial de R$70 aqui, ok? Então nota que quando o balanço da subsidiária não é levado ao valor justo, é levado ao valor contábil, o valor o valor do PL daqui da subsidiária não vai zerar. Não vai zerar justamente por causa disso, tá? Então tá aqui, ó, o resto dos lançamentos. A demonstração de resultado consolidada com um lucro de R$500 e tá aqui o balanço fechado, tá? Então, total do ativo 2.670, passivo mais PL, considerando as contas de resultados, o valor que veio do resultado de R$500, está aqui 2.670, balanço fecho, tá? Então, estou mostrando isso porque a melhor forma de se proceder com a consolidação é, na data de aquisição, o balanço da subsidiária ficar igual ao valor justo, a subsidiária fazer um ajuste e levar esse balanço a valor justo. Caso ela não leve, esses lançamentos irão ocorrer, será evidenciada uma conta de mais-valia por parte da holding, da controladora, no balanço individual da controladora, e o PL dela não irá zerar, tá? O PL da subsidiária não irá zerar ao final da operação, ok? Então, gente, tá aí toda a aula de consolidação, os principais exemplos foram dados nessa aula. Reforço que na próxima aula, que irá ocorrer semana que vem, será uma live no Google Meet e eu estarei tirando dúvidas, tá?
Se vocês não entenderem, irei tirar dúvida. Agora será disponibilizado um exercício essa semana. Vocês terão uma semana para fazer. Tá? Eu sei que eu disse que ia passar um exercício semana passada e não passei. Esse exercício que eu vou passar essa semana vai ter esses assuntos? Vai ser mais extenso, vai ser um pouquinho mais extenso? Vai. Mas também não vou pesar a mão, tá? Eu não sou doido, só tenho um cara. Então, não se preocupem. Qualquer coisa na live, tentem responder o exercício. Assistam essa aula, tentem responder o exercício. Se você chegou até aqui é porque você assistiu, não é? Então, tentem responder o exercício porque na próxima aula a gente só tira dúvida de lançamento, ok? É isso. Ou então, eu posso ver com vocês para responder o exercício com vocês na live. Então, eu vou passar o exercício e respondo com vocês na live, acho melhor. Ok? Então é isso, gente. Boa semana a todos. Deus abençoe. E qualquer dúvida, deixa nos comentários aí ou façam que estarei tirando. Ok? Abraço.